Escola Técnica Rema. O seu futuro começa aqui. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Charles. A minha formação é matemática e física, tudo bem? E eu serei o tutor de vocês ao longo do nosso curso de avaliação imobiliária. Pessoal, para quem vai ser avaliador imobiliário, é muito importante dominar bem os conteúdos que nós vamos estudar. Por quê, pessoal? Porque esse conteúdo é o conteúdo que vai fazer parte do dia a dia ao longo da profissão de vocês, ao longo de toda a carreira. Então é muito importante, sim, termos essa disciplina, tudo bem? Essa nossa primeira aula é mais uma aula conceitual, uma aula introdutória do que nós vamos estudar, mas o nosso foco mesmo vai ser na parte matemática da coisa, tudo bem? Nas contas que é feito, na forma como se avalia o imóvel, tudo isso é de extrema importância e eu vou estar auxiliando vocês ao longo da nossa caminhada, tudo bem? Bom, pessoal, então, para conseguirmos o sucesso nesse nosso curso, é imprescindível que vocês tirem as vossas dúvidas. Então, tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco, ok? Entre em contato conosco, esclareça suas dúvidas, acompanhem as nossas aulas juntamente com o material que vocês têm impresso. E com certeza, ao final do curso, teremos sucesso, tudo bem? O processo de ensino e aprendizagem vai ser com certeza garantido com a colaboração de vocês, com a nossa colaboração e com uma mão dupla para conseguirmos construir o conhecimento necessário. Tudo bem? Bom, então, como eu falei, essa primeira aula nossa vai ser mais uma introdução do que está por vir, ok? Então, pessoal, essa nossa disciplina, o objetivo principal dela é o quê? É fornecer a vocês as ferramentas necessárias para o bom desempenho de um avaliador imobiliário. Então, ao longo do nosso curso, é isso que nós vamos estar aprendendo. E existem técnicas que também vão ser desenvolvidas ao longo do nosso curso. Então, é de extrema importância, eu estou frisando muito. Vejam as teleaulas, tirem as dúvidas e sejam bons profissionais, que vocês vão ser, com certeza. Tudo bem? Bom, então, vamos começar. Quando a gente pega o nosso material impresso, que eu tenho certeza que vocês estão acompanhando, ele vai dando de início a nossa apostila, ela vem dando uma leve introdução sobre a importância, ela faz uma pequena abordagem histórica, né, do perito imobiliário, do avaliador imobiliário, né? Ele frisa a importância que um avaliador imobiliário tem. Então vamos começar a nossa aula partindo desse ponto de partida. Qual a importância que um avaliador imobiliário tem? Pessoal, ele tem uma importância muito grande, porque quando você vai avaliar um terreno, muita gente pensa que isso é um fator que influencia para o preço de um terreno, e na verdade não é bem assim. Existem alguns fatores muito importantes que devem ser considerados na hora da avaliação. Por exemplo, se eu tenho um terreno, eu tenho aqui uma casa. Ok? É só um exemplo. Aí eu pergunto para vocês assim, qual é o valor dessa casa? Quem pode me responder? Nós não sabemos. Porque para nós sabermos o valor desse imóvel, é de extrema importância nós termos alguns conhecimentos prévios sobre esse imóvel. Então não existe exatamente um preço padronizado para os imóveis que nós vamos avaliar. Não existe esse preço padronizado. Nós temos que considerar o quê? Várias coisas. Dentre elas, nós temos que considerar a localização, o tamanho dessa casa, o tamanho do terreno, se a casa, se ela é usada ou não, quais as condições dessa casa, se essa casa tem alguma dívida. Então, tudo isso tem que ser considerado. Eu vou dar um exemplo muito básico, porque nós estamos começando o nosso curso, então é somente uma introdução, mas eu vou dar um exemplo muito básico para vocês entenderem. Imagina que eu tenho aqui uma casa. Imagina que essa casa está na frente do mar. Um exemplo. É uma casa de litoral. Ela está na frente do mar. Professor, dá para a gente saber o preço dessa casa agora? Não.
Galera, que praia que isso aqui está localizado? Está localizado em Santos, está localizado em Bertioga, está localizado em Guarujá. Porque se você tiver uma mesma casa, eu estou usando um exemplo muito simples, tá? Ao longo nós vamos deixar um pouco mais complexo, mas é só para a gente entender a ideia. Essa mesma casa aqui, vamos fingir que ela tem 5 cômodos, né? Ela tem uma certa metragem, ela tem um certo terreno. Essa mesma casa em Bertioga vai ter um preço, em Santos vai ter outro preço e em Guarujá vai ter outro preço. Então observem, galera, que quando nós fazemos a avaliação de um imóvel, nós temos que considerar a localização desse imóvel. Porque mesmo que o imóvel esteja em boas condições, esteja excelentemente em estados físicos, não tenha nenhuma dívida, mesmo que seja um imóvel, beleza. A localização desse imóvel influencia muito, muito mesmo, e é isso que nós vamos aprender no nosso curso. Outra coisa importante também para a localização desse imóvel, ele está na praia, tá, mas fora a praia, o que mais tem perto? Tem aqui talvez, sei lá, um ponto de ônibus perto. Eu vou fazer aqui um ponto de ônibus só para a gente ter uma base. Ele tem aqui um ponto de ônibus. Ele tem aqui perto dessa casa uma estação de trem, ou então uma estação de metrô. Vamos fazer aqui, ó. Fazer aqui a estação, os trilhos da estação. Ah, tem uma estação próxima, professor. Então vai ser uma casa bem cara? Depende. É próximo de trem ou é próximo de metrô? Qual é esse próximo? Qual que é essa distância que ele tem? Então, pessoal, observem o seguinte, que o contexto onde o nosso imóvel está inserido é um fator crucial para o preço final do nosso produto, para a avaliação que nós vamos fazer desse produto. Então é de extrema importância nós considerarmos o aspecto cultural da coisa. Vamos dar mais um exemplo. Se eu tenho essa mesma casa, vamos fingir, tanto faz se é praia ou não, vamos fingir que não é praia, vamos fingir que agora é cidade. E de repente, pessoal, essa mesma casa é uma casa bonitinha, mas ela se encontra em uma comunidade, né? Um lugar onde tem pessoas carentes. O preço dessa casa cai bruscamente. Só por quê? Porque ao redor dessa casa, essa casa pode ser uma casa bonita, mas ao redor dessa casa, galera, é comunidade, é um bairro violento. Então tudo isso conta quando você vai fazer a avaliação imobiliária de um terreno. Tudo isso conta. E ao longo do nosso material, nós também vemos que existem avaliações, formas de se avaliar um estabelecimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho de 3 formas diferentes de avaliação, mas ao longo do nosso curso nós vamos ver outras formas. Tudo bem? Deixe-me apagar a lousa para continuarmos com a explicação. Muito bem, então nós acabamos de ver o seguinte, que se nós temos um imóvel, para nós fazermos a análise desse imóvel, eu não posso só considerar o imóvel em si, mas eu tenho que considerar toda a redondeza desse imóvel, né? E isso é de extrema importância para um perito imobiliário, para um avaliador imobiliário, tá? Então não se esqueçam disso. Quando vocês forem avaliar um imóvel, vocês estão avaliando o imóvel, sim, mas é preciso considerar todo o contexto que esse imóvel se encontra. O bairro, a localização, o que é que tem próximo desse imóvel, e com relação a isso, ao que tem próximo desse imóvel, vou dar um exemplo muito claro. Imaginamos aqui, pessoal, que nós temos aqui um apartamento. Imaginamos que nós temos um apartamento. Ok? Vou fazer aqui fora para vocês enxergarem. Nós temos aqui um apartamento. Prontinho. Pessoal, para nós avaliarmos esse apartamento, nós temos que levar em consideração uma coisa. Por exemplo, eu vou avaliar aqui no caso de apartamentos, um andar, né? Cada andar aqui mora uma família. Pessoal, se vocês não sabiam, muita gente pensa que é boato e tal, mas não é. O andar que o apartamento se encontra
também influencia grandemente no preço dele. Tudo bem? Principalmente se for um apartamento litorâneo, onde eu tenho mar, se a janela do teu apartamento for virada para o mar, você já pode colocar mais ou menos, isso não é uma regra, mas é mais ou menos 10% a mais no valor. Só por quê? Porque o apartamento está de frente para o mar. Então percebam, pessoal, que nós temos que considerar tudo. E por que eu estou frisando muito a questão de mar? Por que eu estou frisando muito a questão de mar? Porque é um exemplo que fica claro para a gente entender. Só porque você está com a janela virada para o mar, só porque você está vendo toda a praia ali na frente, o preço muda. O preço muda. Mas vamos falar de cidade, então. Por exemplo, São Paulo, nós temos aqui um prédio. Mas onde esse prédio está localizado? Ele é um prédio que está na Avenida Paulista ou ele é um prédio que está no extremo leste de São Paulo? Eu falo extremo leste porque é uma região onde tem pessoas carentes. Obviamente, o preço desse imóvel vai acabar caindo. Então, pessoal, nós temos que considerar tudo. Tudo é de extrema importância para um perito imobiliário, para um avaliador imobiliário. Ok? Outra coisa importante que nós temos que considerar, vamos esquecer aqui o nosso mar, vamos fingir que nós temos aqui um mercado. Vou colocar um meme de mercado aqui. Pessoal, eu tenho aqui um mercado, mas a pergunta é, que mercado é esse? Esse mercado que está próximo ao meu imóvel. Eu estou usando casa como exemplo, mas pode ser loja, pode ser qualquer coisa. É um imóvel, tudo bem? Eu estou usando casa para ilustrar, mas pode ser qualquer coisa. Eu tenho aqui o nosso imóvel. Esse imóvel está próximo de um mercado, mas que mercado que é? É o mercado do Zé que ninguém conhece? Ou é por exemplo, um mercado mais conhecido? Eu não vou falar nomes aqui, mas, enfim, existem mercados que são conhecidos, que estão na mídia. O mercado que está próximo dessa residência, ele é conhecido ou não é? Isso também influencia demais. Demais. Então, pessoal, tenham em mente, quando vocês forem fazer uma avaliação imobiliária, vocês estão avaliando o imóvel? Sim, mas o imóvel está inserido em uma região. E essa região é um fator fundamental para o preço final desse imóvel. Eu estou repetindo muito isso porque isso tem que ficar muito claro para vocês. Ao se avaliar o imóvel, embutido nessa avaliação, entramos todo o contexto da região onde o imóvel está inserido. Isso é muito importante. Tudo bem? Porque quanto mais bem valorizado esse imóvel está, automaticamente o preço dele sobe. Ok? Bom, ao longo do nosso material também, nosso material começa dando uma introdução histórica da importância de um perito imobiliário, de um avaliador imobiliário, e ao longo disso também, o nosso material, ele fala do rigor que uma avaliação tem, que na verdade é o tema da aula de hoje, é uma introdução, mas o foco da aula de hoje acaba sendo esse, o rigor de uma avaliação. E ao longo do nosso material, pessoal, nós percebemos que existem 3 tipos de avaliação que devem ser consideradas. Existem 3 tipos que devem ser consideradas. Então eu vou falar um pouquinho desses 3 tipos e qual vai ser o objetivo maior desse nosso curso, ok? Bom, então o primeiro nível mencionado no nosso material é o nível expedito, tudo bem? Professor, que nível que é esse? Está escrito aqui, mas eu não estou entendendo, então vamos discutir cada um desses 3 níveis. Então, o nível expedito está escrito assim, ó, no nosso material. Nessa avaliação, não se trata de qualquer fórmula matemática. É utilizado em casos de análise rápida. Por cima, é muito resumido, simples e utilizado em casos de urgência. Então, pessoal, esse tipo de avaliação, que é o nível expedito de avaliação, é uma avaliação assim primária, uma avaliação sem muitos detalhes, uma avaliação onde simplesmente é avaliado o terreno como um todo. A gente não considera muito exatamente a metragem da casa, porque depois a gente vai ver que o preço final, eu estou falando casa, pessoal, mas sempre que eu falar casa é qualquer imóvel, tá? O preço final de um imóvel qualquer depende também do tamanho dele, da quantidade de metros quadrados que esse terreno tem. Quanto maior a área, maior
o preço dele. Só que na avaliação nível expedito, nós não vamos considerar isso a primeiro momento. Por quê? Porque como o próprio texto está falando, é somente um caso de urgência. Como está entre aspas, é por cima. Tudo bem, gente? É uma avaliação por cima. Então, assim, é uma avaliação que consiste simplesmente em olhar o terreno, fazer uma análise superficial, não se considera metragem nenhuma, como o próprio texto está falando, não se usa fórmulas matemáticas nessa primeira análise, nesse primeiro momento, tudo bem? E é uma coisa assim feita rápida e de emergência, tudo bem? Quando vocês estiverem exercendo a função de perito imobiliário, de avaliador imobiliário, né, ao exercer essa função, não vai ser difícil isso acontecer, tudo bem? Não vai ser difícil vocês terem que, em determinadas situações, fazer uma análise rápida e superficial do teu imóvel. Isso pode acontecer sim, tudo bem? Bom, o outro nível, pessoal, é o nível de rigor normal, que é tratado na nossa apostila. O nível de rigor normal, lendo o material, está escrito assim, ó, desenvolvido por metodologia adequada, que atende aos principais requisitos de uma boa avaliação. Então, pessoal, esse aqui é o ideal e é o que vocês mais vão encontrar no dia a dia de vocês. É o nível de rigor normal. Mas, todavia, vocês têm sim que estarem preparados para o nível expedito. Vocês têm sim que estarem preparados para o nível expedito. Tudo bem? Bom, continuando. Idoneidade das fontes de informação, atualidades, adequada semelhança. Ao menos 5 números de elementos coletados na amostra, ilustrado com fotos e o máximo de provas possíveis. Então vamos entender esse parágrafo, pessoal. Nessa avaliação de rigor normal, é necessário ao menos 5 provas daquilo que você está estudando. Então você vai fazer uma avaliação, já é uma coisa mais elaborada. Você vai tirar foto do teu imobiliário, da tua mobília, né? do imóvel que você está avaliando, você vai tirar foto desse imóvel. Você possivelmente vai fazer alguma medida. Você, diferente da avaliação nível expedito, você já vai procurar saber se você tem o teu imóvel, se existem coisas próximas ao teu imóvel, porque isso vai valorizar o preço dele. Você tem que ter no mínimo 5 coisas diferentes no teu relatório para poder estar retratando isso, tudo bem? Então é uma coisa que não é uma coisa assim de qualquer jeito, é uma coisa mais bem elaborada, uma coisa mais com nível de sofisticação maior. E é em especial para isso que nós estamos formando vocês. Porque esse nível de rigor normal é o que geralmente você vai ver no teu dia a dia. O expedito, que é o que não requer um grau de rigor muito grande, vai acontecer e vocês têm que estar preparados. Mas o nosso foco principal é esse nível de rigor normal. É esse o foco que nós devemos estar objetivando no nosso curso. Por que isso, professor? De novo, porque é isso que nós vamos usar ao longo do nosso trabalho de perito ou então de avaliador imobiliário. Tudo bem? Bom, então, antes de nós passarmos para o terceiro, vamos fazer uma pequena revisão do que nós já vimos até agora. Nós vimos que, para se considerar um imóvel, depende do tipo de avaliação que eu estou fazendo, e o preço desse imóvel, o valor que eu vou atribuir a esse imóvel, depende da localização desse imóvel, depende das condições físicas desse imóvel, depende do tamanho desse imóvel, depende das características físicas desse imóvel. Então, tudo é muito bem planejado. Tudo bem? Bom, o terceiro método de avaliação, que a apostila denomina como avaliação rigorosa, né, uma avaliação de rigor, está escrito assim: utiliza-se programas complexos de computador, software de estatísticas em diferencial. Então, pessoal, para fazer esse tipo de avaliação em um determinado imóvel, né, é uma coisa bem mais rigorosa. Por exemplo, para você tirar a medida da casa, você não vai, por exemplo, pegar uma trena e medir. Não, você já usa softwares de computadores
que ao se jogar a localização da casa, ele já te dá os dados que você precisa. Não só isso, pessoal, ele dá muitas outras coisas. Um exemplo clássico, um exemplo muito clássico disso que nós podemos estar utilizando como exemplo, pessoal, é o Paint, um programa de computador que se faz desenho. Eu estou usando um programa simples, mas na verdade existem muitos mais outros. Para você fazer uma planta de uma casa, por exemplo, você não vai fazer essa planta, essas medições à mão. Você vai tudo esquematizar no computador. E o Paint, por exemplo, é um bom editor de imagens que permite a gente fazer esse trabalho de uma forma mais profissional. Tudo bem? Então nós temos, pessoal, esses três tipos. O nível expedito, que nós podemos chamar que é o nível básico. Temos o nível de rigor normal, que é o foco do nosso curso. E temos o nível de avaliação rigorosa. E esse, por sua vez, utiliza-se de ferramentas mais complexas para se fazer uma medida e para se conseguir informações sobre esse material. Tudo bem, pessoal? Então, esses são basicamente os níveis de avaliação que nós vamos estar estudando, né, com maior foco nesse segundo. Ok? Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando da aula, espero que vocês estejam entendendo, ok? E uma outra coisinha que eu gostaria de frisar bem a atenção de vocês é que no dia a dia, quando vocês forem profissionais, vocês têm que ser profissionais, pessoal, preparados, né? Então vamos estudar, vamos levar o nosso curso a sério, porque isso é de extrema importância para nós fazermos isso, tudo bem? Então, galera, é isso, tudo bem? Essa nossa primeira aula foi mais uma introdução ao que nós vamos ver ao longo de todo o nosso curso. O nosso foco maior vai ser nesse segundo nível de rigor, que é o nível de rigor normal. Nós vamos estar nos atentando às fórmulas matemáticas e à resolução de problemas aplicados ao nosso dia a dia, que vai ser o dia a dia de vocês, futuros peritos, futuros avaliadores imobiliários, tudo bem? Na medida do possível, eu estarei tentando ser o mais didático possível nas explicações. E eu insisto, pessoal, qualquer dúvidas que vocês venham ter, tirem as dúvidas conosco. Assistam as videoaulas, tenham o material impresso, pessoal, toda a nossa aula, acompanhem ela com o material, é muito importante isso, ok? É muito importante isso, então acompanhem a nossa aula com o material impresso, tudo bem? Então essa é a nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado, esclareçam suas dúvidas, entrem no nosso ambiente de aprendizagem, tudo bem? Espero vocês em uma próxima aula e até lá!